The frosted air bit at my exposed skin as I stepped out of the clunky, rust-speckled sedan. A plume of white vapor plumed from my lips, momentarily obscuring the towering wrought iron gates that loomed before me. They were a familiar, intimidating sight, intricately scrolled and adorned with the Blackwood family crest, usually gleaming under the summer sun, but today dusted with a fresh, delicate layer of snow. My breath hitched, a familiar tightness seizing my chest. Christmas dinner at Grandfather Elias Blackwood's estate was less a festive gathering, and more an annual, meticulously orchestrated performance of wealth, power, and my own quiet inadequacy. The car, an ancient relic I'd inherited from my mother's side, shuddered its last protest before I killed the engine. Its faded blue paint seemed to absorb the last vestiges of warmth from the twilight, making it stand out like a forgotten toy against the pristine, snow-covered landscape of the Blackwood estate. A white-gloved hand emerged from the gatehouse, gesturing me forward. I eased the car through, the heavy iron groaning on its hinges, sealing me within the gilded cage of my grandfather's world. The long, winding driveway, meticulously plowed, stretched ahead, flanked by towering pines draped in fairy lights that twinkled like captured stars. The air here was different, crisper, colder, carrying the faint, clean scent of pine and rich earth, devoid of the city's exhaust fumes. Up ahead, the mansion itself, an imposing Gothic revival structure, glowed with an almost ethereal warmth, every window a golden rectangle against the encroaching night. Its grandeur always felt like a physical weight pressing down on me, a constant reminder of the chasm between his life and mine. A young valet, no older than myself, in a crisp uniform and an impossibly polite smile, materialized as I pulled up to the main entrance. He nodded, his eyes momentarily flicking to my beat-up sedan, then quickly away, schooled professionalism overriding any flicker of judgment. "Good evening, Mr. Hayes." "Allow me." I mumbled a thank you, the words feeling foreign and clumsy in my throat, and handed him the keys. The brief touch of his warm hand against my cold, slightly trembling fingers was a stark contrast, a subtle reminder of the different worlds we occupied. He slid into the driver's seat with a practiced grace, and I watched my car, my only true possession, disappear around the side of the mansion, feeling a fleeting, irrational sense of abandonment. The massive oak doors, carved with scenes of hunting and revelry, swung open silently, revealing a foyer that always stole my breath. It wasn't just the sheer scale, the vaulted ceiling soaring 3 stories high, or the polished marble floors that reflected the shimmering light of the enormous crystal chandelier suspended overhead. It was the smell, a rich, complex tapestry of old money. A blend of beeswax polish, aged leather from the antique Chesterfields, the subtle, lingering scent of expensive cigars from my grandfather's study, and today, a powerful, festive overlay of fresh pine needles and cinnamon. It was a scent that spoke of permanence, of generations of wealth, and of a world I was only ever allowed to visit. "Mr. Hayes, welcome, Merry Christmas." Bartholomew, the head butler, a man whose silver hair and impeccably tailored suit seemed to have been designed specifically to exude quiet authority, greeted me with a polite, if somewhat distant, smile. His voice was a low, resonant baritone, smooth as aged whiskey. "Merry Christmas, Bartholomew," I replied, my voice feeling thin and reedy in the vast space. I shucked off my worn wool coat, handing it to him. The fabric felt rough and cheap compared to the luxurious textures that surrounded me. The sounds of polite chatter, the clink of crystal glasses, and the soft, rolling notes of a string quartet playing a classic Christmas carol drifted from the grand drawing room to my left. Taking a deep breath, I squared my shoulders, plastering on a practiced, neutral expression. This was it. The annual gauntlet. I navigated the sprawling rooms, a silent observer in a sea of my more fortunate relatives. My cousin Julian was holding court by the fireplace, his perfectly coiffed hair catching the amber glow. He was animatedly describing his latest acquisition, a vintage yacht, if I overheard correctly, to a captivated audience of aunts and uncles, their faces alight with admiration. He caught my eye, offered a quick, almost imperceptible nod, then turned back to his story, a faint, almost pitying smile playing on his lips. I felt a familiar flush creep up my neck,
Julian, like all of them, had never wanted for anything. His success, like theirs, was a given, an extension of the Blackwood legacy. My own path, however, was a constant uphill battle against their unspoken expectations. The air in the drawing room was thick, with the mingled perfumes of expensive fragrances, the cloying sweetness of mulled wine, and the underlying more savory aroma of roasted meats already wafting from the dining room. I accepted a glass of champagne from a passing server, the chilled glass feeling surprisingly heavy in my hand. The bubbles tickled my nose, a brief, effervescent distraction from the growing knot of anxiety in my stomach. I took a sip, the dry, crisp liquid, doing little to soothe my nerves. It wasn't long before Bartholomew appeared in the archway, his voice cutting through the hum of conversation with practiced ease. "Dinner is served, ladies and gentlemen." A collective murmur rippled through the room as everyone began to migrate towards the dining hall. I trailed behind, content to be at the rear of the procession. The dining hall was even more magnificent than I remembered, a cavernous space dominated by a table that could comfortably seat 24, perhaps more. Tonight, it was set for 18. The candelabras glowed with real candlelight, casting a warm, dancing light over the polished mahogany and the glittering array of silver, crystal, and fine china. Each place setting was a work of art, a testament to the Blackwood family's insistence on tradition and luxury. I found my assigned seat, 3 down from my grandfather's imposing head-of-the-table position, thankfully with my Aunt Clara and her perpetually cheerful, if somewhat vacuous husband Richard on either side. My anxiety lessened fractionally. Clara, at least, was kind, if a little oblivious. The initial courses arrived, a procession of culinary masterpieces, a delicate seafood bisque, followed by an artfully arranged winter salad with candied pecans and pomegranate seeds. The conversations around me were a blur of stock market figures, vacation plans to exotic locales, and the latest gossip about mutual acquaintances I barely knew. I contributed little, offering polite smiles and monosyllabic answers when prompted, mostly focusing on the exquisite food, trying to savor each bite as a distraction. The symphony of clinking silverware, hushed conversations, and the occasional burst of forced laughter filled the grand hall. Then, there he was, Grandfather Elias Blackwood. He hadn't been in the drawing room when I arrived, likely making a grand entrance just as dinner was announced, as was his custom. He sat at the head of the table, his posture ramrod straight, his snow-white hair meticulously combed, his eyes sharp and piercing even at 85, scanning the room. He wore a perfectly tailored dark velvet dinner jacket, an antique pocket watch chain glinting against the fabric. His presence was like a physical entity, pulling all attention towards him, stifling the room's previous conviviality into a more subdued reverence. He raised his glass, a subtle movement that nonetheless commanded immediate silence. The string quartet, which had been playing softly in the background, faded into an abrupt, almost reverent hush. The only sound was the faint crackle of the candles and the soft exhalation of breath from 18 people. "To family," he intoned, his voice deep and resonant, belying his age, "and to another year of prosperity." Everyone echoed, "To family, to prosperity," and took a sip. My own sip felt like swallowing gravel. The main course arrived, a magnificent roasted turkey, glistening and golden, flanked by a glazed ham, an array of colorful vegetables, and various stuffings. The rich aroma of herbs, roasted poultry, and sweet cranberry sauce filled the air, mingling with the faint metallic tang of the silver platters. The conversation picked up again, but it felt more constrained, more measured, under my grandfather's watchful eye. He spoke little, mostly observing, occasionally interjecting with a cutting remark or a pointed question that would send ripples of discomfort through the table. I felt his gaze on me several times, a cold, assessing weight that made me want to shrink into my seat. I kept my eyes focused on my plate, meticulously dissecting a piece of turkey, trying to project an air of calm engagement. "So, Leo," he finally addressed me, his voice cutting through a lull in the conversation, like a surgeon's scalpel. The sound of my name, spoken by him, always felt like a warning shot. My fork, halfway to my mouth with a bite of sweet potato, paused. "Yes, grandfather?" I replied, trying to keep my voice steady, my gaze meeting his. His eyes were like chips of ice, unyielding. "Still, pursuing your
Artistic endeavors, I presume? He used air quotes with his fingers, a gesture that always grated on my nerves. It was his way of dismissing my passion, my work, my entire chosen path in life, as a childish hobby. Aunt Clara, bless her heart, tried to interject. Oh, Elias, Leo's work is simply beautiful. I saw that painting he did of the cityscape last month. It was... Clara. He cut her off, his voice sharper now, though still deceptively calm. I wasn't asking you. I was asking Leo. He turned his gaze back to me, the weight of it pressing down. I swallowed, my throat suddenly dry. Yes, grandfather, I am. I recently finished a commission for a gallery downtown, and I'm preparing for a new exhibition in the spring. I tried to inject a note of confidence, of pride, into my voice, but it felt hollow even to my own ears. A small, humorless smile played on his lips. He leaned back slightly in his chair, taking a slow sip of his expensive Bordeaux. The silence that followed was oppressive, heavy, punctuated only by the distant, almost imperceptible hum of the mansion's heating system. All eyes were on me now, a familiar spotlight of judgment. Julian avoided my gaze, picking at his food. Cousin Beatrice, always the most overtly cruel, watched me with an almost predatory interest, a smirk playing on her lips. Then, he delivered the blow. Casual, almost conversational, yet utterly devastating. His voice, though still calm, resonated with a chilling power that silenced the very air around us. And tell me, Leo, he said, his gaze unwavering, cold, and utterly dismissive, are you still living in the house I bought you? The words, so casually thrown, landed like a physical punch to my gut. The clinking of cutlery, the soft murmur of conversations, the barely audible strains of the distant quartet, it all ceased. The very air seemed to solidify around me, growing impossibly heavy, crushing. My fork, still suspended halfway to my mouth, slipped from my fingers, clattering with a surprisingly loud clink against the porcelain plate. I froze. Every muscle in my body locked, rigid and unresponsive. My breath caught in my throat, a painful, burning sensation. My heart, which moments before had been a frantic drum, now felt like a block of ice, utterly still. My vision narrowed. The opulent room, the glittering crystal, the faces of my family, all of it blurred into an indistinct haze, focusing only on his unwavering, triumphant stare. A cold dread, sharper and more potent than the winter air outside, seeped into my bones. The silence that followed his cruel question was absolute, a gaping chasm of sound that amplified the ringing in my ears, the frantic pulse now thrumming against my temples. I felt exposed, stripped bare, every insecurity I possessed laid out for public consumption. The roasted turkey, the sweet potato, the rich aroma of Christmas, it all turned to ash in my mouth. I couldn't move. I couldn't speak. I just froze. Eu apenas congelei, meus músculos, uma vez maleáveis e prontos para a trivialidade da refeição festiva, agora estavam travados, petrificados em uma tensão insuportável. Minha mandíbula cerrou-se tal violentamente que senti uma pontada aguda na têmpora direita, aviso mudo do esforço titânico que meu corpo fazia para não desmoronar ali mesmo, na frente de todos. O ar preso na minha garganta não era apenas uma ausência de respiração, era uma queima-seio corrosiva, como se só tivesse inalado fumaça tóxica, arruinando minhas vias aéreas com cada batida fantasma do meu coração congelado. Aquele órgão, que antes era tambor frenético, agora era uma massa inerte e gélida no meu peito, peso morto que parecia puxar todo o meu ser para baixo. Minha visão, inicialmente borrada pelo choque, começou a estreitar-se ainda mais, formando túnel escuro que se fechava implacavelmente em torno da única imagem nítida, o olhar inabalável e triunfante dele. Brilho de satisfação cruel dancava em seus olhos, reconhecimento de que o golpe havia sido preciso, letal. Ele não piscava, não desviava o olhar. Ele saboreava o momento, a minha paralisia, a minha humilhação exposta. O silêncio era absoluto, vácuo ensurdecedor que engolia todos os outros sons. Não era apenas a ausência de vozes ou talheres, era uma presença opressora,
manto pesado que parecia comprimir o próprio espaço ao redor da mesa. Dentro daquele vazio, o zumbido nos meus ouvidos amplificava-se para chiado agudo e incessante, alarme interno que ecoava a pulsação frenética agora latejando contra minhas têmporas. Eu podia sentir o sangue martelando ali, uma pressão dolorosa que ameaçava explodir minha cabeça. O frio que se infiltrava nos meus ossos não vinha do ar de mer de inverno lá fora, mas de dentro, uma geada existencial que me cobria da cabeça aos pés. Eu me sentia nu, despojado de qualquer dignidade, cada insegurança, cada fracasso que ele me atribuía, agora exposto para o consumo público. O aroma rico e reconfortante do peru assado, da batata doce caramelizada, do molho de cranberry agridoce e do pinho fresco do centro de mesa ornamentado. Todos os cheiros que minutos antes haviam prometido o calor e o conforto do Natal, agora se transformavam em uma náusea doce e enjoativa. O sabor em minha boca era de cinzas, denso e amargo, como se eu tivesse mastigado carvão. Minha mãe, sentada ao lado dele, era uma mancha pálida na periferia da minha visão. A mão agarrava a taça de vinho com uma forca que branqueava seus nus dos dedos, e seus olhos, quando finalmente consegui focar neles por um instante fugaz, estavam fixos no prato à frente, evitando o meu olhar, evitando o dele. Uma pontada de dor, misturada com uma velha e familiar frustração, atravessou-me. Ela não faria nada, ela nunca fazia. Clara, minha irmã, do outro lado da mesa, tinha uma mão apertada sobre a boca, os olhos arregalados de choque e uma piedade diluída. Mas o silêncio era tão eloquente quanto o da minha mãe. Miguel, meu irmão mais velho, alguns assentos abaixo, havia se encolhido, os ombros curvados em uma postura defensiva, seus olhos azuis inquietos saltando entre mim e o homem que nos controlava. Ninguém falava. Ninguém ousava quebrar o feitiço de terror que ele havia lancado. A casa, a casa que eu comprei para vós. A frase reverberava na minha mente, não como um eco, mas como um martelo incessante, cada batida reforçando a humilhação. Não era apenas uma casa, era o símbolo da minha dependência, da sua constante alavanca, da jaula dourada que ele havia construído em torno da minha vida. Cada escolha que eu fizera, cada pequena conquista, cada aspiração que eu ousara nutrir, era diminuída, trivializada, reduzida a pó, por aquela única e inegável verdade. Ele havia proferido as palavras com uma casualidade brutal, como se perguntasse sobre o tempo, mas a intenção era cirúrgica. Cortar-me, expor o nervo vivo, e torcer a faca. Ele sabia. Ele sempre soube exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. Imagens rápidas e dolorosas de outros momentos, outras reuniões, outros jatos venenosos, outras vergonhas públicas, irromperam na minha mente. O escárnio em seus olhos quando eu anunciei que queria estudar arte. O desdém quando ele zombou do meu primeiro emprego de verdade. A maneira como ele pagou meus empréstimos estudantes, apenas para que você não fosse um fardo. Cada lembrança era uma nova onda de calor, seguida por um frio ainda mais intenso. Eu não era um homem de 30 e poucos anos, com uma carreira, com minhas próprias ambições. Eu era, aos olhos dele, e agora, aos olhos de todos, um garoto preso, vivendo sob a sombra de sua generosidade. Eu queria gritar, queria retrucar com a fúria que fervia sob a superfície congelada do meu desespero. Queria me levantar, derrubar a mesa, sair dali, e nunca mais olhar para trás. Mas meus músculos se recusavam a obedecer. Eles eram pedras, inertes, ancoradas à cadeira de jantar ornamentada. Minha língua parecia grossa e inútil em minha boca.
som sufocado tentou escapar, grunhido patético, mas morreu na minha garganta, engolido pelo silêncio sufocante. Ele finalmente quebrou o contato visual, movimento lento e deliberado, varrendo o olhar pela mesa, como se avaliasse o estrago, garantindo que todos tivessem testemunhado minha execução pública. Pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível mas inconfundível, de satisfação. Então, com uma nonchalance irritante, ele pegou seu próprio garfo, o prateado polido brilhando sob as luzes do lustre. Ele espetou pedaço suculento de peru, levou-o à boca, mastigou lentamente, deliberadamente, seus olhos encontrando meus novamente por breve instante, brilho triunfante em suas profundezas frias, antes de engolir. A mensagem era clara, visceral, zice eu venci, vote não é nada. O primeiro sinal de que o mundo não havia parado para sempre veio não de uma voz, mas de som delicado e quase imperceptível, a tosse da minha tia Beatriz, sentada na outra ponta da mesa. Era som nervoso, apologético, uma tentativa desesperada de reiniciar a atmosfera, de fingir que nada havia acontecido. E então, como se acionada por comando invisível, a orquestra distante retomou sua melodia, uma canção natalina suave e melancólica, que agora parecia grotesca, uma trilha sonora zombeteira para minha humilhação. O tilintar de talheres, hesitante no início, depois ganhando confiança, começou novamente. O suave burburino de conversas, forcado e tenso, sussurros hesitantes, gradualmente começou a preencher o vazio, como água que lentamente retorna a uma piscina drenada. Isso foi quase pior. O mundo estava seguindo em frente, fingindo que não havia acontecido, deixando-me encalhado em minha agonia congelada. O retorno súbito do ruído foi assalto físico, uma cacofonia que arranhava meus nervos expostos. E eu queria gritar: "Vocês não veem? Vocês não se importam?" Mas as palavras continuaram presas. Tremor começou no fundo do meu ser, uma vibração sutil, que percorreu meus braços e pernas. Minhas mãos, ainda apoiadas na mesa, começaram a tremer imperceptivelmente. Minha mandíbula permanecia cerrada, mas uma dor surda espalhou-se pelas minhas têmporas. Meus olhos, ainda fixos nas costas dele, enquanto ele se virava para cumprimentar outro convidado, ardiam com lágrimas não derramadas, lágrimas de fúria, de impotência, de uma vergonha profunda e dolorosa. O peru assado, a batata doce, o rico aroma do Natal. Tudo ainda tinha gosto de cinzas, mas agora sabor amargo e metálico se juntava a ele. O gosto do meu próprio sangue por ter mordido a parte interna da bochecha, ou talvez o gosto de lágrimas não derramadas. Meu garfo ainda jazia no prato de porcelana, testemunho silencioso da interrupção abrupta da minha vida momentos atrás. Olhei para ele, depois para minhas mãos trêmulas. E eu poderia pegá-lo. Poderia fingir. A ideia de levar comida à boca, de mastigar, de engolir, era repulsiva. Meu estômago revirava. Minha mãe, finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, inclinou-se ligeiramente na minha direção, sua voz, sussurro quase inaudível, carregado de preocupação e uma tristeza familiar e desamparada. Leo, ela murmurou, você está bem, querido? Seus olhos, agora encontrando os meus, estavam cheios de apelo silencioso, uma desculpa tacita por sua própria inação. Foi pequeno gesto, mas perfurou a dormência, trazendo uma nova pontada. E eu queria responder, mas as palavras se recusavam a se formar. Eu apenas a encarei, a dor dela refletindo a minha, mas incapaz de aliviar o peso que me esmagava. Eu apenas a encarei, a dor dela refletindo a minha, mas incapaz de aliviar o peso que me esmagava. Foi nesse momento, no espelho de sua aflição,
que a fúria e a vergonha deram lugar a algo mais frio e cortante, uma clareza gelada. A interrupção abrupta da minha vida não havia sido imposta, eu a permitira. E a inacal dela, a desculpa silenciosa, era reflexo da minha própria paralisia. Eu não podia mais aceitar aquilo. Não podia. Meus olhos, ainda ardendo, afastaram-se dela e varreram a sala de jantar, detendo-se por instante nas costas do homem que continuava a rir e conversar, alheio ou talvez indiferente à devastação que havia semeado. O peru, as batatas, os talheres de prata. Tudo parecia subitamente irreal, palco para uma peca da qual eu não queria mais fazer parte. O sabor metálico na minha boca não era mais apenas sangue ou lágrimas. Era o gosto da minha própria resignação, e eu decidi que não o toleraria por mais segundo. Lentamente, com uma determinação que parecia vir de algum lugar profundo e inexplorado dentro de mim, comecei a afastar a cadeira. O arrastar suave das pernas sobre o tapete persa pareceu trovão no silêncio que se formou ao redor de nossa mesa. Minha mãe, com sobressalto quase imperceptível, fixou os olhos em mim, seus lábios se movendo, mas nenhuma palavra saiu. E não a olhei. Meu foco estava na tarefa à frente, levantar. Minhas pernas tremeram quando me coloquei de pé. Era como se eu estivesse me reerguendo de naufrágio. O mundo pareceu girar, por instante, mas eu me mantive firme. A sala, antes borral de luzes e cores, agora se apresentava com uma nitidez perturbadora. Percebi olhares curiosos de outros convidados, parando suas conversas, seus garfos suspensos no ar. Eles não sabiam o porquê, mas sentiam a tensão. E me importei. Não. Respirei fundo, sentindo o ar frio do ambiente natalino encher meus pulmões, o cheiro de pinho e especiarias, antes sufocante, agora parecia distante. Com último esforço, ergui os olhos e, por breve momento, encontrei os dele. Ele finalmente se virou, a risada morrendo em sua garganta, traço de surpresa genuína, talvez até pânico, em seus olhos. Não havia triunfo em meu olhar, apenas uma vacuidade fria. Ele não merecia mais nada de mim. Sem uma palavra, sem adeus, sem uma explicação, eu me virei e comecei a caminhar em direção à porta da sala de jantar. Cada passo era deliberado, ato de vontade. Ouvi o sussurro de minha mãe atrás de mim, algo como, Leo espera, mas eu não parei, não podia. Parar significaria olhar para trás, duvidar, e eu não duvidava mais. Cruzei a sala de estar, ignorando os olhares, o burburinho que recomendava timidamente, as vozes que tentavam disfarçar a súbita interrupção. Minhas mãos, que antes tremiam, agora estavam firmes. Alcancei a porta da frente, abri-a com clique silencioso, e pisei para fora. O ar frio da noite de Natal me atingiu com alívio instantâneo. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que brilhavam com uma intensidade cruel mas bela. A neve recém-caída cintilava sob a luz distante da rua, e silêncio profundo, quebrado apenas pelo ranger das árvores ao vento, envolveu-me. Eu respirei, e pela primeira vez em horas, o gosto amargo e metálico desapareceu, substituído pelo ar fresco e gelado. Ouvi a porta se abrir novamente atrás de mim, e minha mãe emergiu, enrolada em chale, com os olhos vermelhos inchados, mas agora sem a mesma desamparação. Ela não disse nada, apenas me abracou apertado, e o corpo tremendo.
Eu retribuiu o abraço, sentindo a fragilidade dela, e a minha própria forca recém-descoberta. Vamos pra casa, mãe. Eu murmurei minha voz rouca mais firme, ou para qualquer outro lugar, mas não aqui. Ela assentiu, apertando minha mão. Juntos, de mãos dadas, descemos os degraus da varanda. O carro estava lá, coberto por uma fina camada de neve. Enquanto eu abria a porta para ela, e depois para mim, senti um peso se desprender dos meus ombros, um fardo que eu nem sabia que carregava até aquele momento. O motor ligou com um ronco suave, e enquanto eu dirigia para longe da casa iluminada, deixando para trás o riso e as sombras, olhei para o céu estrelado. Não havia mais fúria ou vergonha. Havia apenas a vastidão do céu, e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava a caminho de casa, para um lugar onde eu poderia finalmente ser eu mesmo. E isso, eu percebi, era o único presente de Natal que eu realmente precisava.